Bom, pessoal, então continuando aqui, ó, vamos calcular agora algumas coisas que a gente pode calcular quando a gente já tira uma partícula carregada em um campo magnético, tá? Primeira coisa, se você atirar uma partícula num campo magnético, a velocidade, o módulo dela, o valor, né, tantos metros por segundo, não muda. Não muda. Por quê? Porque a força é perpendicular à velocidade. Tá? 90 graus. Se tivesse uma componente da força aqui, aí seria F igual a ma, aceleração, aumenta a velocidade. Mas não tem. O que acontece se você tem uma partícula aqui e uma força aqui? O que acontece com a partícula? Ela faz uma curva. Tá? Então veja bem, presta atenção. Vou falar umas coisas aqui profundas, né? Vamos ver se você entende. Não existe força magnética na direção da velocidade. Então, não tem trabalho da força magnética. A força magnética não faz trabalho sobre a carga. Pelo teorema da energia cinética, se o trabalho é zero, a variação da energia cinética é zero. Então, a energia cinética é constante. Tá? A força perpendicular à velocidade é uma característica das forças de natureza centrípeta. O que elas fazem? Elas fazem a carga fazer uma curva. Tá? O campo magnético é um acelerador centrípeto. Ele só desvia as partículas. Ele não mexe no valor da velocidade. Tá? Então, pessoal, qualquer acelerador de partículas do mundo usa campos magnéticos fortíssimos, tá? De supercondutores para poder fazer as partículas fazerem curvas. São as chamadas lentes magnéticas. Tá? O trabalho da força magnética é sempre zero. Tá? Obviamente, eu estou falando aqui de campos magnéticos constantes. Tá? Depois, se não for constante, vai ter origem um campo. Pelas equações de Maxwell aparece um campo E. Né? Então, não vamos entrar nesse detalhe agora. Mas, campos magnéticos constantes, que é o caso aqui do capítulo, não realizam trabalho. Tá? Então aqui, ó, se você atirar aqui embaixo, ó, olha a parte de baixo, atirar uma carga com essa velocidade aqui. Velocidade, o que era mesmo? Velocidade era o azul, né? Atira a velocidade aqui. Tá? E tem um campo entrando. Um campo entrando. Tá certo? Um campo entrando. Ó, tá entrando. Ó o X, né? Pra onde que é a força? Ó. V vetorial B. V vetorial B, força para cima. Olha, força para cima. Tá certo? Entretanto, mais para frente, ó, força para cima, a carga vai subir. Mais para frente, continua subindo. Mais para frente, continua subindo. Mais para frente, continua subindo. E aí acontece, ela fica presa numa trajetória circular, pessoal. Tá? Trajetória circular. Quando você atira então uma partícula no campo B e existe uma componente perpendicular, aí acontece que ela sai, a força é puramente centrípeta e sai em trajetória circular. Você prende a partícula. Isso é base de vários tipos de aceleradores, né? Você prende a partícula numa órbita circular e acelera ela com campos elétricos, tá? O que acontece? Se você usar a lei de Newton, soma das forças é igual a massa vezes aceleração. Mas a única força que você tem é aqui, ó, QVB, tá? QVB.
QVB. E a aceleração, MA, o A é centrípeto, V quadrado pelo raio. Tá? Então, ó, cancela aqui um V com esse V. E você tem aqui o raio da partícula, né? O raio que a partícula descreve. MV sobre QB. Tá? É o raio de uma partícula de uma órbita circular no campo magnético. Então aqui a massa da partícula, a velocidade, a carga e o módulo do campo. Tá certo? Correto? Simplesmente impondo que a resultante centrípeta, que é a força magnética, é igual a massa vezes a ação centrípeta. Essa fórmula aqui é muito importante, inclusive ela cai até em vestibular, tal, né? Já aprende isso aqui no colégio. Tá? Uma outra grandeza que pode aparecer também é o período, né? O ômega é V sobre R, quando se divide 6 horas aqui o V, e divide por R, dá só QB sobre M. E o período é 2π sobre ômega. Então o período aqui do movimento também é constante. Se o módulo da velocidade é constante, então isso aqui é um movimento periódico de período constante. 2π sobre ômega fica 2πm sobre QB. Tá certo? Período do movimento, 2πm sobre QB. Tá? Esse é o período. Tá? Bom, o que acontece então? São 3 casos possíveis. Primeiro, você atira a partícula alinhada com o campo. Então V vetorial B é 0, não acontece nada, nada. A partícula vai por inércia. Se atira a partícula perpendicular ao campo. Então ela começa a sentir uma força centrípeta, ela fica presa numa trajetória circular. Tá? E aí, este é o raio da trajetória, e esse aqui é o período do movimento. Tá? Mas, né, aqui nós temos, daqui a pouco eu venho aqui. Mas se você atirar com um ângulo qualquer, uma componente vai ser circular. E a outra que é paralela vai por inércia. Então vai ser um círculo que avança para frente. É uma hélice, uma espiral de caderno. Tá? Isso que vai acontecer. Esse é o caso mais genérico. Tá? Essa experiência aqui, chamada das bobinas de Helmholtz, é uma experiência que, né, já pedi para comprar várias vezes aí no instituto, mas não tive sucesso ainda de achar um bom fornecedor. O que acontece? Você tem aqui um tubo, né, uma lâmpada fechada, em que aqui nesse canto aqui tem um emissor de elétrons, tá? Emissor de elétrons. Esse tubo tem um gás, tá? Tem um gás, neônio, eu não lembro. Quando aí você esquenta, você liga isso aqui liga na tomada, começa a esquentar, começa a emitir elétron por calor, aqui, né? Um tubinho assim, como se fosse uma caneta assim, né? Saiu o elétron aqui. Aí você vê uma linhazinha, né? Numas lâmpadas é azul, noutras são brancas, então você vê uma linhazinha. Aí do lado de fora você põe 2 bobinas de Helmholtz. São bobinas que, alinhadas aqui, uma do lado da outra, criam um campo constante. Tá? Um campo constante. Nessa região aqui, então, o campo é mais ou menos constante. Tá? O que acontece, então? Você tem o elétron saindo para cima. Você tem o campo entrando. Para onde que é a força? Não, o campo está entrando. O campo está entrando. O elétron saindo. Né? Onde que é a força? Pum, né? Para cá. Para lá. Tá? Então o elétron saindo, ele vai acompanhar a força. Mas não consegue alcançar nunca, porque é 90 graus, certo? Aí ele sai e começa a fazer o quê? Uma circunferência. Então, no início, o elétron sai e bate aqui no tubo, aqui em cima. Aí você começa a injetar corrente aqui, começa a aumentar o campo, ele começa a entortar, até uma hora que ele, pum, fecha o circuito. Então ele fechou uma órbita circular. Tá? E aí você tem uma grade aqui, ó,
com várias graduações aqui em milímetros, você pode ir aumentando, você pode fazer aqui uma órbita maior, você vai aumentando a corrente, vai diminuindo, 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 até que tem no mínimo, você pode fazer um gráfico disso aqui, dá uma experiência bem bacana, tá? Bom, como eu falei então aqui, ó, você tem esse caso, em que o caso mais geral, né? A componente de velocidade perpendicular é o movimento circular e a velocidade paralela é o MRU, né? Vai para frente é MRU. Esse passo da hélice aqui é constante. É o tempo que ela avança aqui, é um período. Em um período, ela avança esse passo aqui, né? ΔS igual a VT. V é o V paralelo e T é o período. ΔS é o passo, né? E você pode fazer muitas coisas com isso aí, pessoal. Por exemplo, uma garrafa magnética é assim, ó. Você tem regiões aqui de campo, né? Você atira a partícula aqui dentro e ela começa a fazer os círculos, né? Mas chega do lado de cá, a corrente está invertida, então o campo é o contrário, e aí... Não, desculpa, a corrente está a mesma coisa, né? Aí a força inverte, né? Então ela volta. Chega aqui, a força inverte, ela volta. Então, ela fica presa aqui, chamada garrafa magnética. É assim que o pessoal faz fusão nuclear, né, nos laboratórios de tokamak, né? Eles injetam uma quantidade enorme de partículas e começam a apertar essas bobinas aqui, aumentando o valor da corrente, então ela vai apertando a garrafa. Uma hora fica tão confinado que começa a fazer fusão, né, da ordem de milhões de graus. E o problema é que essa fusão, não sei como é que está hoje em dia, mas ela é instável, né? Ela desestabiliza. Não consegue gerar uma fusão constante, pelo menos até onde eu sei. Mas já dizem por aí que já conseguiram fazer isso, mas tem outras dificuldades matemáticas, tecnológicas aí para conseguir extrair energia disso. Ainda não está. Você gasta mais energia do que você gera fazendo a fusão. Então ainda não é economicamente viável, tá? Por exemplo, isso aqui, pessoal, é uma câmara de bolhas, né? O que acontece? Você tem aqui um tanque com hidrogênio líquido. E tem, o que isso acontece? Você atira uma radiação gama, né? Aqui tem um campo B entrando. E a hora que ela colide com o átomo de hidrogênio, né? Você tem uma perda de energia, né? Tá? E aí você tem o seguinte, você tem a formação aqui de duas partículas de massas semelhantes, tá? Porque essa trajetória aqui, pessoal, ela é feita com umas bolinhas que ficam no hidrogênio líquido, né? Pelo menos a câmara de bolhas é assim, tá? E aí o que acontece? Porque como é que fala? Não está líquido embaixo, né? Tá uma espécie de nuvens, né? Câmara de nuvens que chama. Você bate a foto, você vê isso aqui, tá? Repara que as partículas desviaram para caminhos opostos, né? Uma desviou para cima, outra desviou para baixo, tá? Forças de sentidos opostos. E o tamanho das trajetórias são comparáveis. Então parece que são partículas iguais, mas de cargas opostas, tá? E é assim que o pessoal descobriu o antielétron, chamado positron, né? Aqui foi criado um par de partícula e antipartícula. Então o raio gama, ele tinha energia suficiente para criar um par de partícula e antipartícula, assim que foi comprovada a existência do positron, por exemplo, tá? O campo magnético aqui está entrando, tá? Um outro efeito muito interessante são as auroras, né? A aurora boreal e a aurora austral. O que acontece? Quando as partículas vêm do Sol, estão carregadas, tá? Quando elas estão próximas aqui do Equador, isso aqui é mais ou menos como se fosse uma blindagem, tá? O campo magnético, tá? Elas entram aqui em movimento circular e ficam por aqui mesmo, tá?
Só que quando ela vem aqui pelo polo, ela tem uma alta componente de velocidade que não é perpendicular. A maior parte da velocidade não é perpendicular. Então a perpendicular faz o giro, mas a outra, que é bem alta, que é a tangencial, faz ela andar uma hélice. Então ela anda uma hélice aqui, ó, um tempão, tá? E as partículas mais pesadas ficam mais para dentro e as mais leves mais para fora, tá? E esse movimento circular de carga, né, emite radiação. E aí você vê a radiação da aurora, né, que só acontece nas extremidades, perto dos polos, tá? Aquelas luzes que você vê são a interação do elétron emitindo radiação e interagindo com a atmosfera, tá? Bem interessante, né? Eu nunca tive, espero que um dia eu consiga ver isso. Bom, vamos lá então. Movimento de elétrons no magnetron. O que é uma válvula magnetron? É uma válvula de microondas. Tem aqui a frequência, tá? Qual que é o módulo do campo magnético necessário para que os elétrons movam-se em órbitas circulares com esta frequência? Ora, lembrando a fórmula período, né? 2πm sobre Qb, então a frequência é Qb sobre 2πm, tá? Então, Qb, né, sobre m, aí você inverte, acha a frequência 2π ômega é 2πf, tá? Ômega é 2πf, isso aqui é igual a 2πf, você tem o F, você tem a massa, que é um elétron, você tem a carga do elétron, você acha o B, tá? B é m ômega sobre Q. E o ômega vem do período. Tá? Então você tem que ômega é 2πf, então é 2π vezes isso. 6 e pouco vezes 2 dá 12 e pouco. Não, 2,5, né? Dá quase 15, tá aqui, ó. Aqui está a massa. E aqui está a carga. Então o campo 0,0877 Tesla. Não é um campo muito alto, né? 8 centésimos de Tesla. No micro-ondas, já sabe que micro-ondas, por isso que tem que... Ó, esse campo é da ordem de centésimos de Tesla. E o micro-ondas tem uma proteção absurda, né? Contra, né? Todo local. Que é, você vê que esse campo aí já dá um efeito razoável de ressonância nas moléculas de água, né? Tá? Vamos ver agora um exemplo de movimento helicoidal da partícula. Você tem uma situação igual àquela de 27.18, que é essa aqui. Tá? Aqui é um próton. O campo B é meio Tesla. O próton tem essa velocidade aqui, Vx, que é essa aqui, que não faz nada. E o Vz é essa aqui, que é o que é perpendicular, certo? Só tem força magnética. Em T igual a zero, calcula a força e do próton a sua aceleração. Força, então, é QVB seno θ. Só que QVB, se eu tenho já o V perpendicular, o seno não precisa colocar, é 90, é 1. Fica só QVB. Então é Q, o V perpendicular, e o B, que é meio Tesla. Tá certo? Então a força é isso aqui. A gente fez aqui na parte vetorial. O que vai acontecer? O B na seleção I. Então, I vetorial I dá zero, isso aqui não vai entrar, só vai entrar o Z, né? O K, que é o perpendicular, que é esse aqui. Tá? Então, F aqui é vetor B. I vetor I é zero. K vetor I é J. Tá? Então, você tem uma força na direção J. Tá certo? Então, tá aqui, vai subir a partícula. Ó. Subiu, depois desceu, né? Então você vai ter aqui carga, 1.6, velocidade 2 e campo meio. Então isso aqui é a força. O que é a aceleração? F igual a ma. Então A é F sobre m. F está aqui, é a massa do próton, certo? Que é bem pequena, então aqui está uma aceleração absurda. E essa é uma aceleração centrípeta, para ele fazer a curva. Tá? Aceleração centrípeta, tá? A velocidade dele não vai mudar, tá? Essa componente aqui
perpendicular, não vai ser z naturalmente, mas é sempre 2 10 a quinta, e a x é sempre 1,5 10 a quinta, isso não muda, tá? Aí quer saber o raio. Raio mv sobre qb, então a massa, o v e o qb, tá? É tudo perpendicular aqui, tá? Agora ele quer saber o passo da hélice. O passo da hélice é o delta S igual a Vt. Só que esse V aqui anda para frente é o Vx. E o T é o período, né? É 2πm sobre Qb. Tá? Então, ele calculou aqui o ômega, que é Qb sobre M. E o período é 2π sobre ômega. Então é 2π sobre isso, o período. 2π sobre isso vai dar isso aqui, ó, 1,31 10 a menos 7. E o Vx que é dado. Então o passo é 19,7 milímetros, tá? Repara bem que essa figura não é nada parecida com isso que a gente obteve, tá? Aqui está dizendo que o passo é 5 vezes maior que o raio. Então o passo aqui é bem grande e o raio é pequeno. Então como se fosse uma mola bem esticada, tá? Então essa figura aqui está com um raio grande e o passo pequeno. Aqui não, né? As contas eram ao contrário. Mas é só para ilustrar, tá bom? Quais são as aplicações desse movimento, né? Partículas carregadas, né? Tem várias aplicações. Por exemplo, o seletor de velocidades, você tem um seguinte arranjo. Você tem uma fonte de partículas, geralmente é por calor, né? Emite as cargas, e elas entram numa região de campo magnético combinado com placas aqui, ó, campo elétrico. Tá? Repara bem, quando a carga entra aqui, campo elétrico para lá, carga positiva, força para lá. Tá? Campo elétrico para lá, carga positiva, força para lá. Ou seja, a partícula desvia para a direita, certo? Para ela conseguir andar em linha reta, tem que ter uma outra força que gire, que force para o outro lado. Então vai ficar assim, ó. Campo entrando. Velocidade para baixo. Certo? V para baixo. Campo entrando. E V para baixo. Tá certo? Para onde que é a força? V para lá. Então a força magnética para cá compensa a força elétrica para cá. Então acontece, se você calibrar direitinho o campo magnético, você vai conseguir fazer com que as partículas passem em linha reta, igualando a força elétrica com a força magnética. Tá? Ora, se você fizer isso, a força elétrica e a magnética se equilibram, você cancela aqui a carga, o que a velocidade vai ser? E sobre B. Então, regulando E, regulando B e fazendo da linha reta, eu tenho um seletor de velocidades. Tá? Então, eu sei qual que é a velocidade da partícula que sai aqui embaixo. Eu já conheço. Tá? Então, a fórmula é essa, V igual a E sobre B. Tá? E aí acontece. A experiência de Thomson, ele fez isso, né? Ele pegou aqui um tubo de raios catódicos, né? Que gera aqui várias partículas, né? E colocou aqui as placas, né? P e P' não, A e A', colocou campos aqui uniformes ortogonais. Para ele fez um seletor de velocidade aqui. Para quê? Para acertar a linha, né? Quem passou por aqui também passa por aqui para acertar um feixe, ele fez isso. Então sai um feixe aqui. Aí desliga tudo isso aqui, o feixe bate bem aqui no centro. Ó. Bate bem no centro. Aí o que você faz? Liga o campo elétrico. O que aconteceu para o Thomson? Tá? O feixe subiu aqui para cima. Por quê? Porque é elétron, né, que era expelido aqui, e aí ele fez subir aqui para cima,
que a força é contra o E, né? Aí ele começou a ligar aqui o ímã, o eletroímã aqui, começou a injetar corrente, e aí começou a aumentar a corrente, aí começou a descer, 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 até que ele chegou no ponto de volta aqui. Quando chegou no ponto de volta, ele conseguiu descobrir o valor de B pela conta, né? E o valor de G ele também tinha. E aqui, pessoal, a aceleração aqui do campo elétrico, né? O trabalho é Q vezes V, né? Lembra? Que é a energia potencial. Aqui você tira a velocidade aqui por conservação da energia. Você faz que a cinética aqui vai ser igual ao potencial que tinha aqui no começo. O potencial é a carga vezes a DDP. A cinética é esse aqui. Então você tem a velocidade do elétron. Tá? Beleza? E aí quando ele conseguiu acertar aqui, ele sabe que essa velocidade aqui é E sobre B. Certo? Essa velocidade é E sobre B. Aí eu elevo ao quadrado e tiro a razão aqui. E sobre M é isso aqui. Então, o que o Thomson mediu? Mediu E sobre M. Tá? Essa experiência foi feita em 1895, sei lá quando é que foi, e não dava para saber quanto que é a carga da partícula, nem quanto que era a massa, mas dava para saber essa razão. É só isso aqui. Isso aqui você mede aqui nas placas, você mede esse V no voltímetro, e o B você calcula pelas bobinas, tá certo? E sabe-se que hoje em dia que esse E sobre M é isso aqui mais ou menos, né? 10 a 11 coulombs por quilograma. Mas qual que foi a grande coisa que o Thomson descobriu, né? Não importa o tipo de material que você esquenta aqui, pode ser qualquer material, tal. Não importa o que você use, você sempre dava a mesma resposta, tá? Você variava tudo que você queria, variava o gás residual, variava os parâmetros, mas a resposta era sempre a mesma. Por quê? Porque essa partícula que era acelerada era sempre a mesma. E daí que ele descobriu, né, o elétron. Tá? Daí que ele descobriu o elétron. A primeira partícula subatômica que foi descoberta. Que todos os átomos têm elétrons. Tá? O que é um espectrômetro de massa? Né? Já foi, em 1919, foi o primeiro cara que fez isso aí, foi o aluno do Thomson. Que é assim, você monta um seletor de velocidades. Tá? Então você sabe qual que é a velocidade que sai aqui. Tá? Aí você põe um campo B aqui, ó, tá? Campo B, ó. O que vai acontecer? Ó, campo B saindo. Campo B saindo. Campo B saindo. Velocidade para baixo. Para onde que é a força? V vetor B. Certo? Ó, V. É difícil aqui, né? Peraí, assim melhor. V vetor B. Certo? Bateu? Vai desviar para lá. Certo? Aí, botava aqui. O que você faz? Você põe um detetor aqui. No início eram placas de filme fotográfico. Tá? Você põe carbono aqui. Carbono, faz o material de carbono. Aí você atira, esquenta, sai átomos de carbono ionizados, né? Saem aqui. E aí você mede aqui, que você via duas manchas. Você fala assim, puxa vida, mas eu só fiz carbono, por que tem duas manchas, né? É porque você descobriu que tinha um carbono 12 e um carbono 14, por exemplo. Né? Quanto maior a massa, maior o raio. Então ele descobriu os isótopos dos elementos. Então existia mais de um hidrogênio, mais de um carbono, mais de um oxigênio, assim por diante. Através da medição do raio. Quanto maior a massa, maior o raio. Tá certo? Então, ele descobriu, por exemplo, que o neônio tinha dois, né, 20 e o 22, quer dizer que são os isótopos. Né? Tá?
Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma experiência de Thomson, quanto que qual que é a velocidade e tal, né? Então, se eu tenho a DDP que acelera, e eu sei a partícula, eu tenho aqui o campo, tá certo? Qual que é a velocidade dos elétrons? Então, V é isso aqui. E sobre M eu medi, né? Tá aqui, eu medi lá, lembra da resposta? E o V é 150. Então tá aqui a velocidade. Essa velocidade é 2,4% da luz, tá? Quanto que é o campo magnético? Aí você faz V igual a E sobre B, então B é igual a E sobre V. É um campo magnético bem forte, tá? Então, se você não dispõe de ímãs para isso, tá certo? Às vezes você não dispõe de ímãs para isso. Você tem que diminuir o campo E, tá? Não dá para aumentar o V, né? Se você aumentasse o V, também tem que aumentar o E. Então tem que diminuir o campo E, tá? Tudo bem? Aí você diminui o B. Por exemplo, não existe quase nenhum hélio no ar atmosférico ambiente, de modo que se o hélio for borrifado na parte externa de um sistema de vácuo, se ele entrar lá dentro, quer dizer que tem vazamento. Tá? É assim que detecta vazamento em sistema de vácuo. O que acontece? O sistema de vácuo tem várias bombas, né? Tem um sistema de vácuo aqui. Então cada metro tem uma bomba. A bomba puxa o ar para fora para fazer vácuo. Quando ela puxa o ar para fora, ela já passa por um detetor. Um detetor de hélio. Tá? Que nunca mede nada, porque não tem hélio lá dentro. Mas se você não consegue abaixar, você vai fazendo bombeamento e a pressão não cai. Não cai, não cai, não cai. Por que não cai? Porque tem um vazamento, está entrando ar de algum lugar. O que você faz? Aí você começa a borrifar hélio em todo lugar assim. Borrifa aqui. Borrifa aqui. Aí quando borrifar no vazamento, o hélio vai entrar, vai cair nas bombas. E aí as bombas vão puxar esse hélio. Vai passar pelo detetor. Aí ele apita. Pi, 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 pi. Ou seja, você conseguiu achar o vazamento. Ah, naquela junção ali. Aí que você vai lá, desmonta tudo, vai lá, troca a junção, sei lá o que você faz. Então, todo acelerador de partículas tem esse sistema para você detectar vazamento, né? Quebra de vácuo que chama. Então, o que ele pede aqui? Imagine que você quer projetar um detetor de vazamento do sistema a vácuo. Espetro de massa para o hélio, né? O problema é o seguinte, você percebeu que precisa ter um campo magnético, né? Então, será que dá para fazer isso? Não dá? É um sistema simples de fazer ou não? Vamos supor assim, ó, vamos supor que os íons de hélio saem com essa velocidade, tá? E aí, esse aqui é o tamanho mais ou menos do raio do detetor. Quanto tem que ser o campo magnético? Né? Então, esse aqui é o detetor, negócio compacto, né? E aqui embaixo que é a região onde tem um detetor de partículas aqui, e se chegar a gerar corrente aqui, você dispara o alarme. E a pergunta é, quanto tem que ser esse campo B aqui? Mas fazendo as contas, se você tem a massa do hélio, tem a carga, tem o raio do detetor aqui, tá? Você não pode também aumentar muito para não fazer um detetorzão grandão, né? Tem que ser uma coisa compacta. Então deu o campo de 8 centésimos de tela, que é um campo tranquilo de fazer. Uma corrente aí de 10 amperes você faz isso aqui, umas bobinas especiais aí. Então não é complicado fazer isso aqui. Tá? É um sistema interessante. Bom, então agora a gente estudou tudo que a gente tem que estudar sobre a força que atua em uma carga. Tá? Agora vamos estudar uma força que atua sobre uma corrente. Corrente, tá? Um fio com corrente, tá? Então essa aqui vai ser a terceira parte da aula, vou dar uma pausa agora.